Peço desculpa, penso que já temos a Associação QSintra em linha. Eu tenho indicação de que teremos connosco a Presidente da Direção, que será a primeira interveniente, a doutora Madalena Martins. Depois temos também connosco, por aquilo que me foi indicado, o Dr. Ricardo Duarte, o Dr. Carlos Sarmento Matos e o Dr. Salvador Reis, respectivamente vogal, vice-presidente e vogal, da direção, outro do Conselho Fiscal. Eu só queria relembrar rapidamente os tempos disponíveis nesta audiência. A entidade visitante, neste caso a Associação QSintra, terá 10 minutos no início para fazer a sua intervenção e depois terá 10 minutos no fim para responder às questões que forem levantadas e os esclarecimentos que forem pedidos. E estes 20 minutos no total têm alguma flexibilidade, quer dizer que se não gastarem os 10 minutos no início, podem ter o restante do tempo mais aquilo que não gastaram nos primeiros 10 minutos. E depois os grupos parlamentares, cada um terá 3 minutos para fazer as suas, levantar as questões ou pedir esclarecimentos que achar apropriado. Eu dava desde já a palavra à doutora Madalena Martins, penso que é quem vai fazer a intervenção, que terá 10 minutos para esta sua primeira intervenção. Seja muito bem-vinda ao Parlamento e à Comissão de Cultura e Comunicação. Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu vou tentar fazer aqui a partilha de uma apresentação que preparei com alguns tópicos. Não é isto. Só um bocadinho. Portanto, o pretexto desta reunião, como sabem, é a obra da Gandarinha e foi suscitada quando tivemos conhecimento que havia propostas de 3 partidos em relação a esta obra com base no relatório do ICOMOS. Mas é doutora Madalena, desculpe, ainda não vimos, ainda não partilhamos, ainda não foi partilhado. Só um minuto então. Agora sim, já vemos já partilhou. Estava ao princípio. Pronto, como estava a dizer, o texto... Perfeito. O texto imediato é a obra da Gandarinha. No entanto, nós achamos que não podemos esquecer de chamar a atenção para um contexto de uma crescente negligência no que toca à paisagem natural de Sintra e ao Parque Natural, com, enfim, várias questões que poderemos ver a seguir. Portanto, nós achamos que a Gandarinha, quer dizer, nós e outras associações e outras organizações, como o ICOMOS, como sabem, é um atentado contra este bem que tem um valor universal e mais do que isso, simboliza e abre caminho a uma progressiva destruição de tudo o que justificou a inscrição como património mundial. E por isso a nossa preocupação. Muito rapidamente, este projeto foi aprovado em 2005, licenciado em 2011, depois o licenciamento caducou e em 2016 foi revogada a caducidade. Em 2005 ao fim de vários chumos do então IPAR, acabou por ser aprovado com um parecer favorável, mas condicionado à realização de estudos hidrogeológicos, porque isto encontra-se numa encosta. A obra obrigou a uma escavação da encosta brutal e é uma zona, como é óbvio, de linhas de água
e toda essa questão foi salvaguardada pelo IPAR. No entanto, este estudo só foi apresentado em 2019, na sequência, enfim, dos nossos protestos e de reportagens e artigos que saíram nos meios de comunicação social, e já depois da escavação estar feita e do terreno estar praticamente todo impermeabilizado. Esta obra apresenta uma volumetria, um índice de construção e de ocupação do terreno muito acima do permitido no plano de urbanização de Sintra e no PDM que estava em vigor à data do licenciamento. E tem, enfim, talvez a coisa mais gritante, é a construção de um silo automóvel, sem que se conheçam estudos de mobilidade e totalmente contra o que se deseja para zonas sensíveis como esta. A obra foi embargada em fevereiro de 2019, por aparentemente estar a exorbitar dos parâmetros que estavam aprovados no projeto de 2011. E, entretanto, a Câmara já anunciou publicamente que aguarda apenas o parecer favorável da Direção-Geral do Património Cultural para viabilizar a obra. Entretanto, desde março deste ano, que não conseguimos ter acesso ao processo. Portanto, há uma dificuldade, uma obstrução total de acesso ao processo de decisão. Em 2020, um parceiro da DGPC, um dos muitos parceiros da DGPC que têm sido produzidos, dizia isto: destruiu-se o jardim e respectivos elementos. Portanto, este jardim tinha, além de sobreiros, carvalhos, árvores, enfim, que deviam ser protegidas, tinha condutas de água, tinha uma série de elementos de um jardim tipicamente romântico. E a DGPC diz isto: destruiu-se o jardim e os respectivos elementos, com ligação ao território do edifício principal, bem como todas as restantes áreas permeáveis e com arborização integrantes da quinta e da paisagem. Tenho aqui algumas fotografias do que era antes e do que está agora. Não sei se conhecem, se todos conhecem, mas as fotografias até não dão a justa medida desta enormidade. Visto ao vivo é muito mais impressionante. E portanto, é isto. Aqui temos, do lado esquerdo, uma visão de como está a obra, e nessa zona, atrás do edifício, onde está uma piscina, é onde agora a DGPC propõe que se faça um jardim. Portanto, o terreno foi completamente impermeabilizado, como se vê aqui nestas imagens aéreas. O jardim foi completamente arrasado, os muros, tudo isso. E agora os remédios são, enfim, umas coberturas verdes de uns arbustos e de umas relvas em cima de alguns, nos telhados de alguns edifícios, e um jardim nesta zona em que está a piscina, que, segundo a DGPC, deverá ser demolida. Na nossa perspectiva, estes remédios não são de maneira nenhuma suficientes para mitigar esta agressão, esta destruição da paisagem. Como sabem, o último relatório do ICOMOS sobre o património em risco era muito claro e recomendava a demolição da nova construção e chamava a atenção para a necessidade de proteger Sintra da construção excessiva para impedir os impactos negativos na paisagem cultural. O que nós queremos a demolição da nova construção, queremos um novo projeto que reduza impactos e reponha no que ainda é possível as características do lugar, e queremos um procedimento que seja exemplar e previna novos atentados. Temos aqui ao lado uma notícia do Jornal de Notícias da Globo, em que o Ministro do Ambiente declarava, a propósito do polémico prédio Coutinho em Vila Nova, em Viana do Castelo, que agora, uma vez demolido, Viana do Castelo se poderá candidatar a Património Mundial da Unesco. Ora, aqui em Sintra nós temos esse estatuto, mas estamos em risco de o perder. O que pedimos à Comissão Parlamentar? Que realize uma visita de avaliação dos impactos da obra em causa e de outras agressões à paisagem cultural de Sintra e à Zona Especial de Proteção,
e que interpela as entidades responsáveis pela gestão e conservação do sítio, nomeadamente o Ministério da Cultura, o Ministério do Ambiente, a Câmara Municipal de Sintra, a empresa Parques Sintra Monte da Lua e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. E pronto, esta era a primeira intervenção. Muito obrigado, doutora Madalena Martins. Não vai haver mais nenhuma outra intervenção agora no início? Da nossa parte era isto. Não. Da vossa parte, não. Da nossa parte era isto. É isso, muito bem. Só queria esclarecer essa questão. Então passaremos de imediato às intervenções dos vários grupos parlamentares e eu começo por dar a palavra e relembro a todos eles que têm 3 minutos para a sua intervenção e a primeira será pela deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros da associação que a Sintra em defesa de um sítio único e particularmente a doutora Madalena Martins, que acabou de fazer a sua intervenção. Eu tenho que lhe dizer aquilo que é óbvio. Todos nós ficamos muito sensibilizados não só com as vossas preocupações, que são preocupações de quem gosta do seu sítio, que gosta do país e que cuida do ambiente, e consideramos que tudo isto, sendo questões muito pertinentes, o certo é que tendo que opinar, nós encontramos perante opiniões muito contraditórias, uma vez que temos que nos guiar também por aquilo que são os relatórios técnicos que nos fazem chegar. E julgo que compreendo perfeitamente que, sendo sensíveis e completamente atentos às questões que nos colocou, com as fotografias e com os documentos que nos traz para a apreciação, também não podemos ignorar todo o outro histórico que temos relativamente aos dossiês técnicos que acompanham o processo. Como a doutora disse muitíssimo bem, há aqui um longo histórico que começa em 99, que se tem vindo sucessivamente a arrastar. Houve situações em que a DGPC, primeiro até o IPAR, e mais tarde já na figura da DGPC, foi intervindo, tentando regular, tentando colmatar e impondo algumas correções ao projeto, no sentido de encontrar aqui aquilo que nos parece que é um equilíbrio nem sempre provavelmente o mais ajustado em função da perspectiva dos diferentes intervenientes, mas um equilíbrio necessário entre aquilo que é os interesses do próprio município e aquilo que é a proteção da paisagem. Mas é evidente que a proteção da paisagem e o património devem predominar e nós não temos a menor dúvida sobre qual é a opção que deve ser tomada nessa matéria. E entendemos que, de facto, as questões que nos fazem chegar são questões pertinentes, que teremos que, de facto, ponderá-las e reavaliá-las. Nós, os elementos técnicos que temos vindo a recolher é que este projeto foi alvo de diferentes recomendações, que neste momento o Ministério da Cultura, através da Direção-Geral do Património, tem promovido uma articulação com a Unesco, o que convém ser devidamente acautelada, e que, por sua vez, também a empresa dos Parques de Sintra e Monte da Lua tem neste momento concluído o Plano de Gestão da Paisagem Cultural de Sintra para 2021 e 26, o que será comunicado à Unesco e ao Centro de Património Mundial e que será bastante importante percebermos qual é essa perspectiva e como é que o devemos acompanhar. E posto isto, considero que da nossa parte iremos continuar a querer acompanhar este processo, malgrado, como a senhora doutora sabe e os membros da associação, este processo já ter sido alvo de uma votação e uma decisão aqui na Assembleia da República em função de 3 projetos de resolução que entraram sobre o mesmo assunto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PST, eu gostaria de cumprimentar a Associação que é Sintra, na pessoa da doutora Manuela Martins, agradecer-lhe a exposição que nos trouxe, as fotografias, uma exposição bastante clara e exaustiva, e partilhar connosco aquilo que são as vossas preocupações e aquilo que foram as vossas iniciativas ao longo deste tempo todo. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte, como é do vosso conhecimento, certamente,
Bem recentemente, além de todo o processo que está por trás desta matéria, mas recentemente na Comissão de Cultura e Comunicação foram discutidos 3 projetos de resolução. 3 projetos de resolução que aparentemente todos pretendiam o mesmo, mas que na sua gênese, na sua constituição, tinham algumas matérias diferentes. O que é certo é que qualquer um deles não foi aprovado, mas não foi por, de alguma maneira, responsabilidade do PST. O PST, na altura da discussão, foi muito claro naquilo que foram os seus propósitos e a sua posição de que, efetivamente, o património paisagístico da Serra de Sintra é um bem que tem que ser preservado, interesse esse que nos deve unir a todos e deve ser preocupação de todos, preocupação enquanto cidadãos e preocupação também enquanto membros e deputados da Assembleia da República e pessoas com responsabilidade no domínio da governança do país, mas também devem ser matérias que nos devem preocupar a todos e que devemos ter a capacidade de as conseguir conciliar e acautelar, matérias como o desenvolvimento turístico, o desenvolvimento do lazer, muitas delas também suportadas precisamente neste valioso património paisagístico que é a Serra de Sintra. E por isso, doutora Manuela Martins, nós vamos ser muito claros naquilo que é o nosso propósito. Sabemos da reunião que houve entre a Associação e o deputado Ricardo Batista Leite. Fomos muito sensíveis àquilo que foi a vossa proposta deixada aqui nesta Comissão sobre a possibilidade de fazermos uma visita e quero ser muito clara em dizer que estamos disponíveis para a fazer. E, portanto, termino com esta nossa disponibilidade, agradecendo mais uma vez a exposição que nos trouxe. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e passaria de imediato a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os senhores e senhores deputados aqui presentes e cumprimento também a Associação, que é Sintra, em particular pela sua apresentação tão clara e tão elucidativa relativamente àquilo que está a acontecer no Monte da Gandaria. Para o Bloco de Esquerda, há aqui a necessidade de ser feita uma reflexão em torno daquilo que é a pressão turística e aquilo que é a preservação do património, neste caso, património mundial protegido desde 1995. Isto é, há vários estudos que têm vindo a demonstrar, não só em Portugal como também noutros países, que a pressão turística pode, ela própria, ser destruidora do património. E neste caso, parece-nos que a construção do Hotel da Gandarinha configura toda uma linha orientadora relacionada com o turismo e os interesses económicos em torno precisamente da necessidade de atração de mais turistas para a cidade de Sintra, em contraciclo com aquilo que já está a acontecer noutras cidades em que, por exemplo, as taxas turísticas têm vindo a aumentar consideravelmente e há também condicionantes, quer à construção de novos alojamentos, quer até mesmo no que diz respeito ao alojamento local. Devo também chamar a atenção para aquilo que foi muito bem apresentado, do nosso ponto de vista, a necessidade dos estudos hidrogeológicos, que são ainda uma componente não muito observada quando se trata de licenciar este tipo de projeto e, como muito bem deu conta, há aqui uma impermeabilização bastante intensa do solo que, de certo, terá efeitos nefastos para a envolvente. Ora, esta situação de risco, como foi dito aqui, representa, então, como referiu o ICOMOS, pode vir a representar a perda da classificação de Sintra como património mundial e, por isso, para o Bloco de Esquerda, é importante que a Direção-Geral do Património Cultural tenha uma posição mais firme e mais clara sobre todo este processo. Nesse sentido, o nosso projeto de resolução foi elaborado não só na tentativa de instar, então, a Associação Parque de Sintra Monte da Lua, no sentido de cumprir as suas obrigações relacionadas com a manutenção da paisagem cultural de Sintra. E também, por parte do Governo, nós achamos que devem ser assumidas medidas mais claras e mais perentórias, de modo a que estes exemplos também não se repercutem ou não se repliquem noutras regiões do país, também elas, noutros territórios do país, também eles classificados como património mundial. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos intervenções de mais nenhum grupo parlamentar. Eu passava de imediato a palavra à doutora Madalena Martins, dizendo-lhe que, como não usou todo o tempo no início, tem um pouco mais do que os 10 minutos. Se quiser usar, tem até à volta de 13 minutos para a sua intervenção nesta audiência. Passo-lhe a palavra. Obrigada. Agradeço as intervenções de deputada escusada Carla Borges de Cara. Em relação aos relatórios técnicos, eu gostava enfim, de partilhar a nossa perspectiva. O que nós observamos é, muitas vezes, um discurso oficial virtuoso em que se apela à conservação, à manutenção, às características, à identidade. Agora, esse discurso não está em consonância com o que se observa na prática. Em todos os campos, não é só em relação à Gandarinha, é em todos os campos da gestão deste sítio património mundial. Quero também dizer que o ICOMOS, nós tivemos acesso à parte do parecer que o ICOMOS fez sobre o novo PDN, e a altura o ICOMOS diz o seguinte: apesar de faltarem estudos concretos e tendo em conta os dados que são veiculados para o grande público, é inegável o efeito negativo que o turismo em excesso tem na área classificada e respectiva zona de especial proteção, quer em termos de carga de visitas nos principais monumentos, parques e vila histórica, como no aumento de tráfego de viaturas de todos os tipos. Não obstante as alterações que foram feitas com o objetivo de limitar o tráfego na zona histórica, o aumento de turistas e de estabelecimentos para alojamento turístico, bem como a contínua proliferação de atividades turísticas ditas de aventura, continuam a fazer sentir cada vez mais de forma negativa por toda a Serra. Eu devo dizer que, por exemplo, o Parque Natural de Sintra-Cascais está praticamente abandonado, quer dizer, realiza-se ali todo o tipo de atividades chamadas lúdico-desportivas, altamente poluentes e predadoras do ambiente. E o ICOMOS continua. O impacto negativo do turismo em termos sociais é também inegável, sobretudo na Vila Velha e nas aldeias da Serra, onde o aumento de estabelecimentos para alojamento turístico e a especulação imobiliária tem levado à expansão do fenómeno da gentrificação. E eu acho que estes dois parágrafos sintetizam muito bem o que se passa em Sintra e para nós a Gandarinha é uma das pontas do iceberg desta situação que se vive e que é muito parecida, como disseram, com outras zonas, património mundial e centros históricos. E, portanto, nós não estamos a aprender nada com o que se debate e com o que se está a fazer noutros sítios património mundial, e estamos, de facto, a avançar para um processo que pode ser irreversível, na verdade. Eu agradeço muito a disponibilidade que a doutora Carla Borges manifestou para fazer esta visita. Estamos completamente disponíveis para vos fazer uma visita guiada sobre todos estes temas. E na verdade, também, quer dizer, o que nos parece é que devia ser exigido ao Ministério da Cultura, nomeadamente à Direção-Geral do Património Cultural, que de facto fosse mais firme e mais exigente e mais radical, digamos, e que tivesse a coragem para, enfim, fazer meia-culpa, porque de facto o parecer do IPAR em 2005, se bem que condicionado, já era uma questão aberrante, e portanto agora o que nos parece que a DGPC continua a fazer é tentar, enfim, justificar de uma forma, enfim, achamos nós completamente insuficiente, essa aprovação condicionada de 2005. Eu gostava também de acabar mostrando aqui outras partes da minha apresentação, que tem exatamente como fim mostrar-vos um bocadinho, desculpem lá, tenho que voltar atrás, mostrar um bocadinho, portanto, o que é o nosso diagnóstico
por um lado, uma visão segmentária da paisagem cultural de Sintra, enquanto um conjunto de monumentos que vão sendo, enfim, suficientemente protegidos, embora também haja alguns pontos de preocupação, mas não uma visão integrada deste território como um património vivo e que é habitado e que deve continuar a ser habitado, senão deixa de ter interesse. Nós notamos que muita gente está a sair de Sintra, não há casas para alugar, e é um fenómeno que toda a gente conhece, é o que se passa em vários centros históricos. Continua-se a apostar numa lógica de cada vez mais turistas, e esse turismo é evidente que tem os seus efeitos predadores, em termos ambientais, paisagísticos e sociais. Um bocado voador. E é um turismo que nem sequer tem muito interesse económico, achamos nós, porque são pessoas que vêm de comboio ou vêm nas carrinhas turísticas e estão aqui 2 ou 3 horas e vão-se embora. Há uma carga de visitas sobre os monumentos e sobre o centro histórico completamente excessiva, o tráfego é muitas vezes caótico, e há uma nítida especulação imobiliária e a proliferação de unidades para alojamento turístico com o tal fenómeno de gentrificação. Hoje em dia na vila vivem 3 ou 4 centenas de pessoas, é uma coisa impressionante. Por outro lado, preocupa-nos muito o aumento das áreas de construção para fins hoteleiros, nomeadamente o PDM, que prevê uns chamados espaços de uso especial de turismo, quer na zona classificada, quer na zona especial de proteção, e nestas zonas estão identificados esses espaços de uso especial de turismo, onde todos os usos turísticos são permitidos e onde as regras urbanísticas são muito relaxadas, e são exatamente na calçada dos Clérigos, onde se situa a Gandarinha, em São Pedro de Sintra e na Ribeira de Sintra. Por outro lado, como já referi, há uma gestão muito deficiente da área de parque natural. A floresta está num estado lastimável, completamente sujeita a espécies invasoras e, enfim, tirando a parte que está sob gestão da Parque de Sintra Montalua, que apesar de tudo ainda está enfim, sujeita a uma gestão racional. E além disso há construções clandestinas e há as tais atividades turísticas ditas de aventura. Por outro lado, preocupa-nos muito esta obstrução da Câmara de Sintra aos seus processos de decisão. Como eu disse no início, nós desde março deste ano que não conseguimos mais ter acesso ao processo da obra da Quinta da Gandarinha. E finalmente Sintra está numa situação muito apetecível para a especulação imobiliária, porque há imensos edifícios abandonados, alguns em ruínas, que estão à espera de ser vendidos e as vendas vão sempre para fins hoteleiros. Depois há critérios urbanísticos e arquitetónicos pouco claros e fiscalização que é manifestamente insuficiente. E por fim, quer dizer, como também conhecem, se não em Sintra, em muitos outros sítios turísticos, um comércio completamente desqualificado e usurpador do espaço público. E vou-vos mostrar aqui alguns exemplos. Isto são quintas e casas que estão abandonadas. A quinta, do lado esquerdo superior, é a Quinta de Dom Dinis, na entrada de São Pedro de Sintra. Do lado direito é mais abaixo a Quinta de Santa Teresa, que está também abandonada. No topo direito é uma casa que se encontra na entrada para São de Meninos, que é assim, o primeiro embate que se tem quando se entra por esse lado. Embaixo do lado esquerdo é uma sociedade recreativa que está em ruína. No meio está um prédio que era uma casa que é da Câmara e que está também em risco de ruína. E por fim uma casa enfim, que foi em tempos sede do PSD e que está entaipada há décadas. Depois a construção nova, esta é a Pousada da Juventude, mesmo em frente da estação de Sintra, que achamos nós, e claro que isto é discutível, porque o gosto é sempre discutível, mas que tem elementos estéticos completamente dissonantes do que devia ser a arquitetura nesta zona. Aqui outros exemplos, do lado esquerdo e no meio, casas que estão a ser construídas em São Pedro de Sintra, enfim, com uma dimensão e uma implantação que achamos claramente perturbadora para a paisagem.
e do lado direito um exemplo do que são a maior parte das obras de reabilitação que se estão a fazer em Sintra, nas tais casas que estavam abandonadas e que muitas continuam a estar, com mansardas e estas janelas, estes janelões, tipo montra, que na nossa perspectiva vão descaracterizando a pouco e pouco o que era a paisagem urbana de Sintra. E, por fim, esta quinquilharia que invade passeios, invade as ruas, causa poluição visual, a proliferação de esplanadas que muitas vezes tapam fachadas, encostam-se às fachadas dos prédios e muitas têm uma sinalética altamente agressiva visualmente. E pronto, e isto é a nossa conclusão, que a obra da Gandarinha tem de ser travada e demolida, tem que haver pressão política e tem que haver coragem para tomar esta decisão. A insuficiente gestão da paisagem cultural de Sintra e da sua zona de proteção tem que ser questionada e tem que haver uma estrutura com mais competência, com mais especialização, com mais sensibilidade para gerir esta zona tão sensível. E, por fim, da nossa parte, estamos sempre disponíveis para expor em detalhe todos estes pontos e outros que venhamos a considerar preocupantes. E era esta a nossa mensagem que queríamos aqui deixar. Muito obrigado, doutora Madalena Martins. Agradeço também a clareza da vossa exposição e dos problemas que nos trazem. Eu tenho 2 grupos parlamentares que gostariam de fazer uma intervenção que eu pedia que fosse muito breve, já que usaram os seus 3 minutos na intervenção anterior. Portanto, eu tinha o pedido primeiro do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Fernanda Belês, desculpe, a senhora deputada Alexandra Vieira, peço desculpa. Tem 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que nós achamos no Bloco de Esquerda que seria pertinente que a Comissão de Cultura fizesse uma visita ao local em causa o mais depressa possível para constatarmos então todas estas problemáticas que foram aqui levantadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada também do PSD, Carla Borges. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para, um pouco indo ao encontro também do que acabou de ser dito, mas para formalmente apresentarmos um requerimento oral para que a Comissão fizesse a visita à obra em questão, em causa. Era esse o nosso pedido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosário Gamboa, do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, para agradecer profundamente a exposição que nos foi feita, a sua exaustão e profundidade, e depois dizer que naturalmente acompanharemos o requerimento que acabou de ser formulado e teremos todo o interesse em acompanhar este dossiê. Muito obrigada. Muito obrigado, senhoras deputadas. Tenho a agradecer novamente à Associação que Sintra a sua exposição e desejando que possamos visitá-los em breve para perceber o que é que se está a passar. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação cívica nesta questão. Muito bom dia. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado.